Sejam bem-vindos uma vez mais ao Sábado de Treinamento. E hoje com um tema especial. Todos os temas são especiais, todos os temas são importantes, mas hoje a gente traz um tema de atualidade. Um tema que não tem a ver com questões técnicas da plataforma, um tema que não tem absolutamente nada a ver com motivação, mas é um tema que serve para você fortalecer a sua confiança de entender por que você faz este negócio, por que eu faço este negócio, e por que este negócio representa hoje uma solução empresarial para o mundo que estamos vivendo. Eu sou daquela ideia que quando você, como empresário, como empresária, tem uma proposta de valor que resolve problemas, o seu negócio é um negócio milionário. O seu negócio é um negócio que tem potencial de crescimento. Se você tem um negócio no qual você gosta, porque você simpatiza com o produto, com o serviço, mas não resolve um problema real, aí você pode ter, sim, uma fonte para gerar algum ganho, mas não um negócio milionário. E você vai sentir hoje, entender por que temos nas mãos um negócio milionário, um negócio que representa uma solução aos tempos difíceis que estamos vivendo hoje. E o tema desse treinamento, ou o nome desse treinamento também, é um nome que já começa polêmico. Algumas pessoas me dizem, Oscar, será correto você expressar assim? Não. O que é realmente o que eu considero o fim do dólar e a descida de um império. E vocês vão entender ao longo do treinamento o porquê. E devem estar se perguntando, ok, e o que isso pode ter a ver com o nosso negócio? Que relação tem isso com a nossa plataforma, que a gente faz? E vocês vão entender também. Eu acho que se estamos falando de uma plataforma que oferece opções nas quais você pode investir no mundo das finanças descentralizadas, que você pode investir em ouro físico, que você pode desenvolver um negócio descentralizado sobre tecnologia com potencial de expansão a nível internacional, temos que ter uma noção do que está acontecendo no panorama econômico mundial. Temos que entender o que está acontecendo no mundo, porque, pessoal, estamos perante uma das maiores crises financeiras da história da humanidade. E por que eu digo com certeza absoluta das maiores crises? Porque nunca houve na história do mundo e da economia do mundo tanto dinheiro circulando no planeta. Jamais. Nós somos privilegiados, e quando eu digo crise, não é para você ficar assim com medo, não é para você se assustar, eu digo crise. Vocês sabem que o provérbio, a palavra crise no chinês, ela está escrita ou composta por duas partes. Uma parte significa perigo ou risco e outra parte significa oportunidade. Eu vou mostrar nesta apresentação como você pode fazer desta crise a maior oportunidade da sua vida. Com a nossa tecnologia, com a plataforma com a qual a gente faz negócios, e você vai entender por quê. Mas para entender isso, temos que ir um pouquinho também para a história. Porque quando falamos de projeção ao futuro, temos que olhar o passado. Já dizia Winston Churchill, que é um dos personagens históricos, realmente os maiores líderes que eu admiro do século XX. Ele se enfrentou a uma das maiores crises da Europa durante a Segunda Guerra Mundial e ele venceu. As decisões que ele tomou decisões que estavam contra a vontade do parlamento na Inglaterra, contra a vontade, inclusive, nesse momento, das autoridades internacionais, contra a vontade da própria esposa dele, que isso sim é difícil. Você pode estar contra o parlamento, contra a rainha, contra o governo, mas contra a esposa é difícil, né? Aí você tem que ter muita coragem para encarar essa briga, não? Mesmo assim, ele tomou decisões sozinho, num mundo difícil, uma das maiores crises da Europa, da história da Europa, e ele venceu a Segunda Guerra Mundial por essas decisões. Então, ele dizia, quanto mais você olha para o passado, melhor você entende o futuro. E outro personagem que eu quero citar aqui, quem sabe vocês conheceram, lógico, esse é o ator da série do Império Otomano, mas ele representa Mehmed II, ou Mohamed II, não sei como se diz em português. Mehmed II é o nome do sultano, acho que diz, desculpe meu português básico, pessoal, lembro que sou uruguaio, eu falo espanhol, português eu estou apenas aprendendo. Ele foi que em maio de 1453, ele, com a conquista de Constantinopla, ele deu fim ao Império Romano. Ao Império Romano, que caía esse dia, e esse fato histórico mudaria por completo o rumo do mundo.
Tanto assim que hoje, se estamos aqui na América com as viagens dos espanhóis, dos portugueses, foi porque no momento que Mehmed II conquistou Constantinopla, Constantinopla é hoje Istambul. Istambul, vocês sabem que está num ponto estratégico comercial. O que estava vendo Mehmed II era que se ele dominava o comércio mundial, ele dominaria o mundo. E hoje isso que acontecia há 500, 600 anos atrás continua acontecendo. Quem domina o comércio mundial domina o mundo. Então vocês vão entender para onde é que eu quero ir. Quando Mehmed II ele conquista Constantinopla, ele pega uma das principais rotas comerciais, que é o Estrecho de Bósforo, que une o Mar Mediterrâneo com o Mar Negro. Então, nesse momento, fecharam-se as rotas de navegação para os espanhóis, para os portugueses, e por essa razão, tanto os espanhóis quanto os portugueses tiveram que sair, conquistar novas rotas, e por essas navegações, hoje temos o continente americano que a gente conhece. Então, vejam só como pequenos fatos históricos acabam determinando o destino do mundo. E esta data, 26 de fevereiro de 2022, olha só, presta atenção, eu vou trazer, já estou entrando em temas de atualidade. 26 de fevereiro de 2022, esta data é uma data que vai passar para a história. E isto que eu quero compartilhar com vocês é informação que eu venho analisando, estudando praticamente há 2 anos, que eu venho tentando entender, que eu venho lendo livros, notícias, procurando informações, e entre as pessoas que eu sigo, pessoas que falam de economias, de finanças, essas palavras que eu vou compartilhar com vocês não são minhas, é uma análise que foi feita pelo Bruno Perini, que é um influencer que fala de economia, de finanças, é um ex-militar, eu até tenho uma história muito parecida com a dele, e me identifico muito nesse sentido, e ele fez uma análise interessante, da qual Robert Kiyosaki já vinha falando disso há muito tempo, acredito que ele também, lendo esses livros e procurando essas informações, chega nas mesmas conclusões. E é uma conclusão que eu tinha sacado, e quando eu ouvi ele falar dessa análise nessas palavras, digo, nossa, que informação interessante que eu quero compartilhar com a equipe. Então, ele dizia que naquele dia, 26 de fevereiro de 2022, não sei se vocês lembram o que aconteceu, naquele dia começava o fim da hegemonia do dólar no mundo, e com ele a iminente queda do Império Americano. Pessoal, somos privilegiados quando falamos isso, por quê? Porque poucas gerações têm a possibilidade de ver transições de certos impérios que dominam a economia do mundo. Todo império tem um começo, um auge, uma etapa de equilíbrio e uma decadência que começa a cair. E nós estamos vivendo o fim ou os fins dos tempos do Império Americano. Quando eu falo Império Americano, eu sei que não é imperialismo no sentido que a gente conhece há 500, 600 ou 1000 anos atrás, mas não deixa de ser um imperialismo econômico onde as leis financeiras do mundo, em grande parte, são determinadas por uma potência que é os Estados Unidos. Por que o dia 26 de fevereiro de 2022 começava a iminente queda do Império Americano e o fim do dólar? Vejam só, esse foi o dia, e eu espero que vocês vão entendendo o que eu quero compartilhar aqui com vocês. Podem escrever no chat aí, eu vou deixar o chat aberto para que vocês possam interagir, comentar, fazer seus comentários também. 26 de fevereiro de 2022 foi o dia em que os Estados Unidos impuseram sanções à Rússia em punição à invasão da Ucrânia. Eles confiscaram os dólares russos, retiraram a Rússia do sistema de liquidações internacionais, o SWIFT, ou seja, bloquearam as transações em dólares para a Rússia. E esse dia o mundo viu de forma muito clara e inequívoca que o dólar não era apenas uma unidade de troca internacional. Afinal, os países comercializam em dólares. Se um mexicano vai comprar matéria-prima ou produtos de um espanhol, vai comercializar em dólares. Se um brasileiro vai comprar de algum mexicano, vai comercializar em dólares, não? Uma unidade de conta global, porque os preços dos commodities, por exemplo, até hoje se expressam em dólares. Uma reserva de valor, porque o dólar também acaba sendo moeda de reserva de muitos bancos centrais no mundo, mas também ficou muito claro que o dólar poderia ser usado como uma arma de guerra. Agora, pense no lugar e na posição do Xi Jinping, que é o presidente da China. Ele deveria pensar assim, ok, a Rússia invade a Ucrânia e recebe essas sanções. O que aconteceria se, num futuro próximo, decidíssemos recuperar Taiwan, que faz parte do nosso território, que nos pertence?
Pessoal, pense que Taiwan, em algum momento, foi território da China. Então, pode ser que algum presidente, não digo Xi Jinping, ou o próximo, quem seja, em algum momento queira ou decida recuperar esse território, porque, por diferentes razões, não vou entrar em matéria de história aqui, em algum momento se independizou ou separou da China. Então, a China não vai esperar isso acontecer e ela percebe, logicamente, a dependência e a exposição que tem ao dólar. Por quê? Porque a China comercializa com muitos países e tudo isso é comercializado em dólares. Eu vou fazer um parêntese aqui. Minha querida Jane vai me ajudar. Jane, vou botar você na confitriagem para que você possa cuidar aí também da questão das câmaras. Vamos tornar você aí confitriã. Maravilha, obrigado, Jane. Obrigado. Então, o que faz a China nesse cenário econômico? Vejam só. Ela quer reduzir a exposição do dólar. E para isso ela começa uma série de estratégias para fortalecer as relações comerciais com outros países. Por exemplo, o que vocês ouviram falar, o One Belt, One Road, que é a nova rota da seda. São duas rotas comerciais, uma marítima e uma terrestre, que facilita a comercialização entre mais de 70 países. Então, com isso, a China fortalece as suas relações comerciais com esses países. Vejam só, que interessante isto. O principal sócio comercial hoje do mundo é a China. A China, nos últimos 20 anos, ela foi ganhando mercado, ela foi crescendo as relações comerciais com outros países, e eu gosto muito dessa imagem, porque expressa de uma forma muito clara como estava dividido o mundo. Vejam só, essa imagem que ela mostra é que no ano 2000, todos os países que vocês veem aí de cor azul tinham Estados Unidos como seu primeiro sócio comercial. Todos os países que você vê pintado de vermelho tinham a China como principal sócio comercial. O que é o principal sócio comercial? É o país com o qual você faz mais negociações. Por exemplo, o país que mais compra produtos de você. Eu acho interessante porque o Paraguai, olha só, era o único país da América Latina. O Paraguai sempre foi um país muito inteligente para o comércio, e no 2000 eles já tinham a China como principal sócio comercial. Olha o que aconteceu. Para ano 2020, a China domina o mercado do mundo. Ou seja, a maioria dos países do mundo hoje dependem da China para suas comercializações. China tornou-se não só o principal fornecedor de produtos, mercancias, mas também o principal consumidor do que esses países vendem e exportam. E um exemplo justamente é o Brasil. Olha só, pessoal, isto são notícias atuais. Isto foi de ano 2023. Começou em janeiro de 2023. Em março, aí a área de comunicação exterior da China anunciou que tinha sido assinado um acordo comercial entre Brasil e China para que todas as comercializações diretas feitas desses dois países sejam liquidadas em yuan, nas suas moedas locais, real e yuan. Então, essas compras que o Brasil fazia e pagava em dólares para a China, a partir deste ano, começaram a ser feitas em yuan. Se você vê as exportações do Brasil, o Brasil tem como os principais clientes que compram os produtos que o Brasil exporta, ou seja, que o Brasil produz e vende para o exterior, 31,28% das exportações brasileiras vão para a China, ou seja, a China é o principal comprador, o principal cliente do Brasil. Apenas 11,09% dos Estados Unidos e 4,24% a Argentina. Então, é muito difícil, é muito caro para um país dizer, não, eu não vou fazer negócios com a China. E nesse sentido, Estados Unidos também não pode colocar barreiras ou travas como fazia anteriormente. Por quê? Porque se Estados Unidos volta para o Brasil e diz assim, sabe o que, Brasil? Vocês estão negociando com a China, então a gente vai botar essas travas e essas barreiras, vão perder esses benefícios conosco. O Brasil, que é um país gigante, vai dizer, Estados Unidos, muito obrigado, mas vocês compram apenas 11% da minha produção, a China compra 31%, então eu vou continuar fazendo negócio com a China, não estou nem aí para vocês. Entende? Estou falando de uma forma muito gráfica aqui, muito prática, não digo que isso vai acontecer, mas para você entender como fica o cenário do comércio internacional e como a China ela vai movimentando as peças do tabuleiro como se fosse uma partida de xadrez e ela coloca em xeque, é que a gente fala quando está
aí jaque, dizemos em espanhol, é cheque, imagino, não? Ela coloca constantemente em xeque aos Estados Unidos nesta guerra comercial. Isso não é apenas, esse é apenas um exemplo. O que mais está fazendo a China com ações estratégicas rumo ao seu objetivo? Como a China percebeu que é muito dependente de outros países para consumir matéria-prima, porque ela não pode entrar em guerra diretamente com os Estados Unidos. Os Estados Unidos continua mantendo uma vantagem estratégica muito importante quando se trata de ter um conflito armado a nível internacional, que é, primeiro, os Estados Unidos são autossuficientes em petróleo e em comida. A China não. A China nem é autossuficiente em petróleo, nem é autossuficiente em comida. Segundo, ainda o dólar continua sendo a moeda de uso internacional para muitas transações e comercializações. Então, o que permite, que liberdade tem os Estados Unidos com essa situação, ou com essa característica hoje do dólar, é que os Estados Unidos ainda continua com a possibilidade de imprimir dólares, se fosse o caso, para manter uma guerra. Como dizia Napoleão Bonaparte, para você fazer e manter a guerra, precisa 3 coisas: dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. Então, os Estados Unidos ainda têm essa possibilidade, por enquanto. Então, como a China percebeu essa situação, essa exposição, essa inferioridade, o que eles estão fazendo é, para não depender dos países que hoje vendem commodities, vendem alguns minérios para a China percebeu que na África tem vários países que têm esses minérios, mas não têm a infraestrutura para poder vender. Então, a China, o que está oferecendo são empréstimos a países africanos, que, por certo, são feitos em yuan, para construir a infraestrutura necessária para poder importar os recursos minerais que a China precisa. A China, no que vai hoje, já concedeu mais de 1.100 empréstimos do governo para países da África. Então, isso sim, tem algumas condições. Primeiro, quando a China empresta o dinheiro, ela empresta em yuan e ela quer receber o pagamento em yuan. Segundo, quando ela empresta o dinheiro, ela obriga os países a contratar empresas chinesas para construir a infraestrutura. Então, o dinheiro sai da China, mas com as empresas chinesas volta para a China. E tem uma condição: os juros são altíssimos e se os países não pagam esses juros, a China fica com a infraestrutura. No final, tem o poderio militar para impor esse tipo de sanções se for necessário. Ou seja, a China praticamente não arrisca nada e ela consegue seu objetivo. Hoje ela já está obtendo o petróleo de Sudão e da Angola, urânio da Nímbia e Níger, cobalto e coltan da República Democrática do Congo. Pessoal, está acontecendo... Os chineses são muito inteligentes. Olha só, não sei se vocês perceberam, não sei se aconteceu aí no Brasil, acredito que sim, foi a nível mundial, a escassez de carros novos que tem as agências hoje em dia. Por quê? Porque existiam alguns minerais para fabricação de computadores e chips que vão nos carros, que somente a China produz e vende esse minério. E o que aconteceu foi que, com a pandemia, fecharam as fábricas, a China percebeu que todas as marcas dependiam deles para produzir seus carros, e a China simplesmente deixou de vender esse minério. No entanto, abasteceu as marcas próprias e, com escassez de carros de marcas tradicionais que a gente conhece no mercado, as marcas chinesas começaram a invadir. Aqui no México abriram não sei quantas agências de carros chineses, porque eles sim produziam e traziam carros e carros de entrega imediata, e você ia comprar um carro da Toyota e precisa 8 meses de espera para receber um carro 0 quilômetro. Vejam só, tudo isso são partes da estratégia que está usando a China nessa guerra comercial. Vocês continuam se perguntando, e Oscar, isso que tem a ver com o negócio? Vamos lá. Eu quero que você preste atenção. Eu quero botar você em contexto do que está acontecendo no mundo para você entender a oportunidade que você tem nas suas mãos. Olha só, vamos aqui ao México. O capital chinês no Tren Maya em mais de 50 projetos de infraestrutura na América Latina. Não sei se você sabe, mas aqui onde eu moro, e um dos motivos pelos quais eu decidi investir no setor imobiliário, é porque está sendo construído um mega projeto de infraestrutura pelo governo do México, que é o Tren Maya. É um trem que conecta vários estados aqui e que vai impulsar, já está impulsando muito o turismo e, por consequência, a plusvalia, a valorização das terras aqui. Por isso, eu já tenho alguns anos investindo, quando já ouvi essas notícias, um aeroporto que está sendo feito aqui em Tulum, eu decidi investir. O que eu não sabia, e eu fiquei sabendo aqui, estudando essas informações, é que tem uma empresa chinesa que chama-se China Communications Construction Company, a CCCC. Ela concluiu recentemente por 30% do capital
na sua concorrente Mota Engil no comboio Maia, no trem Maia. Desculpem a tradução aqui. Então, isto supõe o controle dos chineses no megaprojeto ferroviário liderado pelo presidente Andrés Manuel López Obrador, que é o presidente do México. Ou seja, resumindo, uma empresa chinesa é que está fazendo o trem Maia. Tem, pelo menos, as maiores licitações da construção desse megaprojeto. E não só desse, senão dos 50 maiores projetos de infraestrutura na América Latina. Ou seja, a China está investindo nos países da América Latina, investindo na infraestrutura, para quê? Para gerar maior relacionamento, para fortalecer o relacionamento e gerar dependência dos chineses. Para quê? Se você tem dois países, você diz aqui, este está me ajudando, está me emprestando dinheiro, está colocando as empresas, está investindo no meu país para crescer, com quem eu quero fazer negócios? Com esse ou com este outro que quer fazer um muro aqui entre nós e o país deles, que quer fazer uma muralha, como o caso dos Estados Unidos? Entende como funciona a psicologia e a política internacional nesses níveis, nesses setores? Agora, o que a China consegue implementando essas ações? Primeiro, reduz a dependência de países que anteriormente vendiam commodities e minérios e outros recursos. Segundo, aumenta a demanda pelo yuan. Se ela faz acordos comerciais com muitos países e os países precisam yuan para pagar essas contas, qualquer moeda que tem demanda aumenta o valor. Cresce o valor da moeda, fortalece essa moeda. O que mais temos aqui? Eles ganham com seus investimentos e, se não recebem, ficam com a infraestrutura. E ganham poder de influência sobre outros países. Então, o que está acontecendo paralelamente, enquanto a China está fazendo tudo isso, o que está acontecendo com o dólar? Vejam só. Este gráfico é incrível, impressionante, porque mostra que o dólar perdeu mais de 95% do seu poder de compra desde o ano 1913, quando foi criada a Reserva Federal dos Estados Unidos. Olha só, perdeu 95% do seu poder de compra. Este é um relatório que eu quero compartilhar com vocês do Fundo Monetário Internacional de março de 2022, intitulado A Erosão Furtiva do Domínio do Dólar. E mostrou que a parcela das reservas em dólares americanos mantidas pelos bancos centrais caiu 12 pontos percentuais desde que virou o século. Ou seja, os bancos centrais têm reservas em dólares. Aqueles bancos que tinham mais de 71% no ano 1999, para 2021, hoje tem 59%. O que significa, o que mostra essas cifras, estes dados? Que os gestores das reservas dos bancos centrais estão diversificando seus portfólios e não estão deixando tudo em dólares. Por quê? Porque entendem o que está acontecendo. Agora, se o domínio do dólar chegar ao fim, o dólar poderá ser derrotado não pelos principais rivais do dólar, mas por um amplo grupo de moedas alternativas. Olha só, moedas alternativas, conclui o Fundo Monetário Internacional. E o que está acontecendo com o dólar nos Estados Unidos? Vejam só, o Tesouro dos Estados Unidos adverte uma crise financeira se não é paga a dívida nacional. Os Estados Unidos têm números da maior dívida nacional da história desse país. Em 2022, ultrapassaram o limite de dívida nacional, chegando a mais de 31 bilhões de dólares. 31 bilhões de dólares. Agora, por que é importante saber de história? Porque a gente tem que olhar para a história. Vocês sabem que o dólar ele tem uma história interessante, porque quando ele nasceu em 1913, como moeda da Reserva Federal, depois passaram uns anos e eu acho que foi em Bretton Woods, o dólar foi tomada uma decisão com o acordo de Bretton Woods, onde o dólar seria respaldado por ouro. E a partir desse momento, o dólar tinha um patrão ouro, o que significava que o bilhete, por exemplo, de 20 dólares, era um cheque ao portador, dizia assim, por este bilhete foram depositados o equivalente a 20 dólares em ouro na Reserva Federal, que se a pessoa que tinha esse bilhete quisesse reclamar esse ouro, poderia reclamar o ouro. Em 1971, o presidente Nixon dos Estados Unidos, ele tira o padrão ouro do dólar. E por que tirou, Oscar, se o ouro fortalece o dólar? Tirou porque quando você tem uma moeda que está lastreada em um ativo como ouro, em um lastro como ouro, que é um recurso limitado, escasso, difícil
de se extrair e produzir, você não pode imprimir a quantidade de dólares que você quiser, você tem um limite, que é a sua reserva de ouro. Então, para tirar esse limite e ter a liberdade de imprimir dólares, os Estados Unidos fez uma jogada estratégica, que foi tirar o padrão ouro e linkar o dólar a outro produto, neste caso, de uma forma diferente, que foi justamente o petróleo. E aí nasce em 1973, depois de um acordo assinado pelos Estados Unidos e Arábia Saudita, o chamado petrodólar. O que é o petrodólar? É o dólar fortalecido pelo petróleo. Por quê? Porque no acordo bilateral comercial e militar que fez Estados Unidos com a Arábia Saudita, eles se uniram forças. O que estabeleceu Estados Unidos foi que ele seria o principal comprador de petróleo da Arábia Saudita, e nesse momento a indústria americana, o consumo americano, fazia que eles fossem os principais clientes da Arábia Saudita, que produzia petróleo, e produz até hoje, com a condição de que a Arábia Saudita vendesse todos os barris de petróleo em dólares. Ou seja, se o mundo queria comprar petróleo da Arábia Saudita, precisava dólares para poder pagar. Isso é até o dia de hoje. Vejam só. Então, Estados Unidos, de uma forma estratégica, exportou a sua inflação. Isso deu a liberdade dos Estados Unidos de imprimir dólares, e esses dólares não ficavam nos Estados Unidos, saíam para o mundo, e com isso não havia inflação, ou pelo menos continha a inflação de outra forma. Agora, o que acontece hoje, os principais produtores de petróleo do mundo, Estados Unidos, com a tecnologia do fracking, bom, não sei como isso, fracking, eu acho que dizem em português, se meu português é ruim, meu inglês é péssimo, pessoal, mas é a tecnologia que permite extrair petróleo através de quebrar, por dizer assim, o fundo do solo, fez com que Estados Unidos ficasse como o principal produtor de petróleo do mundo, ou seja, já não compra tanto petróleo da Arábia Saudita como comprava antes. Os Estados Unidos hoje produz 18%, é o principal produtor de petróleo do mundo, com 18% da produção total. A Arábia Saudita tem o 12% e a Rússia tem o 12%. Agora, o que acontece se a Arábia Saudita e a Rússia se unem? Já passam a produzir mais petróleo do que os Estados Unidos, entendem? Então, Gal Luft, que é o co-diretor do Instituto for Global Security Analysis, diz que, ele mencionou ao The Wall Street Journal, que o mercado de petróleo e, por extensão, todo o mercado mundial de commodities é a pólice de seguro, ou seja, é o lastro, por dizer assim, do dólar, ou do mercado mundial do dólar. Então, se você tirar esse lastro, que é o petróleo, do dólar, ou seja, se você remover esse bloco, provavelmente toda a estrutura possa cair. E o que a gente sabe é que a Rússia está insistindo em negociações com a Arábia Saudita, que não foi anunciado publicamente ainda, mas já tem acordos de cooperação e colaboração, e não duvide que em breve a Arábia Saudita esteja anunciando que a comercialização de petróleo já não vai ser feita toda em dólares como é feita. Então, imaginem só, tudo isso está acontecendo, são dados, pessoal, que eu estou pegando informação e fatos oficiais que vocês podem pesquisar. Olha só, esta é uma notícia que foi publicada na revista Valor Globo, de Finanças, e casualidade, a nossa marca que está muito bem posicionada a nossa marca. Veja só, saiu a imagem das barras de ouro Global Intergold com esta notícia: bancos centrais compram ouro em 2022 no maior volume em 55 anos. Na última metade do século, os bancos centrais só no 2022 compraram a maior reserva de ouro que tinham comprado nos últimos 50 anos. Então, vejam só, tudo o que está acontecendo. Tudo isso que eu compartilhei com vocês é informação. E a informação é poder. Não é informação para que você pegue tudo isso e numa explicação, na hora de apresentar o plano, você vai contar todos esses detalhes. Mas é bom porque você sabendo disto, você começa a fortalecer a sua crença. Você entende por que você está no momento ideal, no momento extraordinário, com a maior tecnologia, a melhor plataforma, que eu vou conectar essa informação agora e você vai entender. A informação é poder se você
sabe usar de forma correta e oportuna. Pessoal, nós temos um negócio hoje, nessa crise mundial, nessa transferência de riqueza, que as pessoas não sabem se guardar dólares no banco, se guardar reais no banco, se investir nos Estados Unidos. Eu vejo pessoas, brasileiros, investindo em massa nos Estados Unidos, pensando que o dólar vai dar segurança. Falava esse ano com o Leomar, que ele me dizia, não, quantas pessoas estão investindo lá, justamente pensando que por ter um mercado dolarizado, de ganhar em dólares, vão ter essa segurança financeira, e temos que ter cuidado, pessoal. Eu sofri as consequências do que eu estou falando aqui agora. Um dos motivos pelo qual eu comecei a estudar isso, eu vendi uma casa em dólares, um contrato em dólares, e praticamente o preço do dólar aqui no México caiu 25% em 3 meses. Ou seja, eu perdi 25% em 3 meses. Se você pega 25% em 600 mil dólares, é muito dinheiro que você perde apenas pela desvalorização de uma moeda. Quando você tem a informação e você usa de forma correta, você entende que a nossa plataforma, ela é uma solução. Porque não somente é uma plataforma que oferece a possibilidade de você investir em ouro, como a gente mostra em todas as apresentações, gigios.com, globalintergoldonlinesystem.com, uma plataforma que atua há 13 anos no setor do ouro físico, barras de ouro, ouro de investimento, no setor das finanças descentralizadas, com todo o seu protocolo Gold Convergence, e hoje entrou de cheio no metaverso, que é a evolução da internet, a tecnologia que nos permite hoje fazer negócios dentro do metaverso, dentro da Web 3.0. Então, qual é a conclusão que eu tiro? E por que eu dizia aqui, Gigios oferece soluções empresariais, e quando você tem um negócio que oferece soluções ao mercado, você tem uma proposta de valor, você tem nas mãos uma oportunidade milionária. Veja só, uma plataforma que atua no setor do ouro, ouro físico. Você vê, as notícias mostram o ouro. Se você pega uma notícia dessas e você compartilha com a pessoa, é uma forma inteligente de você usar informação e panorama econômico mundial, as notícias que eu comentei para você, e você pode chamar uma pessoa para conhecer um negócio. Olha só, você viu isso, viu o que está acontecendo? Ah, não estou sabendo, não estou nem aí. Mas como você não vai querer estar nem aí? Se você não se informar, você corre riscos de estar posicionado do lado errado da maior transferência de riqueza que vamos viver. Diz Mike Maloney, autor do livro Como Investir em Ouro, Guia para Investir em Ouro. Ele diz que o dinheiro ele não desaparece, a riqueza ela não se destrói, ela simplesmente é transferida nas crises. Ela passa de umas mãos para outras mãos. Então, a pergunta é, de que lugar dessa transferência de riqueza você quer estar? Do lado que sai o dinheiro ou do lado que entra o dinheiro? Eu pergunto assim para uma pessoa. E na hora ela pode falar, sim, eu vi o ouro e tal. Cara, sabe que eu atuo numa plataforma, eu faço investimentos, eu faço um negócio que justamente atua no setor do ouro. Ouro físico. Sério? Ah, quando quiser a gente toma um cafezinho e eu compartilho com você. Se é café descafeinado, por favor. E se é chimarrão no Rio Grande do Sul, melhor ainda, ok? Falo porque é muito comum no Brasil. As pessoas me convidavam muito a tomar café, eu lembro quando eu estava aí no Brasil. Então, finanças descentralizadas, protocolo Gold Convergence. Estamos falando de uma plataforma que hoje está oferecendo uma moeda que é uma moeda que tem certas características que tornam ela uma gema. Primeiro, um princípio de escassez. Apenas 99 milhões de moedas emitidas. Segundo, uma interface de privacidade que dá segurança e confiança para o seu usuário, para o seu proprietário, que ao mesmo tempo cumpre com todos os estándares de segurança e transparência da blockchain. Isso são soluções neste mundo que permite às pessoas mandarem dinheiro sem depender das travas que possam pôr os governos por o conflito internacional ou as guerras que possam acontecer. Existe um mercado de pessoas, e vejam conectando as informações, na Rússia, de pessoas que ficaram travadas completamente pela questão do dólar. Essas pessoas precisam outras alternativas, precisam outras opções, precisam outras soluções. Vão seguindo a ideia ou não? Tecnologia 3.0, a evolução da internet, o metaverso. Só se o seu negócio não está
na fase 3.0 da internet, o seu negócio vai ficar para trás. O nosso negócio tem a vantagem que nem nasceu ainda 100%, o conceito de metaverso ainda nem se desenvolveu e nós já estamos lá na frente, já estamos aí. É como aquela transição, você tinha um negócio tradicional e passar para o online custou muito. Teve empresas que demoraram décadas e teve outras que nunca fizeram isso e desapareceram. Nós temos a vantagem que antes desse formato existir, nós já estamos dentro. Antes dele, foi criada apenas a base e o conceito, mas o que é o metaverso, a Web 3.0, está apenas em fase de desenvolvimento, mas nós já estamos lá na frente. Estamos salvos, Flávia. Quem usar a informação da forma correta, quem aproveitar esse momento, quem fizer o que tem que ser feito, eu tenho certeza que é uma pessoa que pode construir um patrimônio milionário. É isso que a gente tem. Não estamos falando de, sem desmerecer outros negócios, sem desmerecer. São propostas diferentes. Mas não estamos falando de produtos para passar no cabelo, na cara, maquiagem, enfim. Estamos falando de soluções empresariais para um mundo que está, como eu acabo de mostrar para vocês que está, para um mundo que está vivendo essa crise ou se preparando para a maior crise financeira da história da humanidade. Isso é o que a gente tem nas mãos. Isso é o que a gente oferece ao mundo. E se você unir tudo isso, e com isso eu vou finalizar, se você unir tudo isso, a informação que eu dei, a plataforma que a gente tem, as ferramentas que oferece a comunidade BLC, os treinamentos, as apresentações, a tecnologia, as reuniões, as lives todo dia, com um sistema que permite às pessoas ganhar dinheiro. Pessoal, aqui a gente não só tem a possibilidade de fazer investimentos, mas temos a possibilidade de operar a nossa própria unidade de negócios, oferecer essas soluções e ganhar dinheiro por isso, sem sair de casa, podendo ter um negócio em diferentes lugares. Hoje recebi uma foto da doutora Paulina, que está fazendo um trabalho sensacional na Angola. Eu fiquei emocionado, eu quase chorei de emoção, digo, cara, que legal o que a gente está fazendo aqui, a repercussão que está tendo lá, uma reunião gigante, pessoas lindas, pessoas empreendedoras que estão vendo mesmo o que a gente está vendo aqui, estão enxergando o que a gente está enxergando aqui, estão se preparando, estão se posicionando do lado certo da transferência de riqueza. Então, eu sinto que temos tudo nas mãos para fazer, mas é aquilo. Você sabe que você pode jogar pérolas aos porcos e eles não vão entender. Você pode jogar joias aos animais e eles não vão entender. Então, nós podemos ter toda a informação do mundo, nós podemos ter todas as ferramentas, mas se nós não estamos dispostos a fazer, a aprender, a crescer, a agir, e só estamos esperando o que vai acontecer, não. Não é esperar o que vai acontecer o ano que vem. É agir agora para colher o ano que vem. É fazer agora para colher o ano que vem. Se você simplesmente espera, permita-me dizer, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Ah, talvez você ganhe aí uns euros, mas sua vida não vai mudar. Agora, se você age agora, hoje, você se posiciona, aproveita, você acumula e ajuda outras pessoas a acumular os ativos que tem a plataforma. No momento que o mundo demandar, você vai ser a pessoa que está aí para oferecer. No momento que o mundo gritar e precisar, você vai estar bem preparado, bem fortalecido, com uma boa base para oferecer as melhores soluções empresariais. Aproveite, pessoal, aproveite. Mas nós que estamos aí, bom, eu estou no México, mas me sinto brasileiro, você sabe que eu sou brasileiro de coração. Nós temos um modelo de negócios inteligente, sem fronteiras, sem barreiras territoriais. E este ano temos a nossa Convenção Internacional Renascer BLC Brasil 2023. Todo o universo, os planetas estão alinhados assim, ó, pessoal. Tá? O trem está assim, alinhado, 100%. Eu não sei quando isso vai voltar a acontecer. Nós somos uma geração privilegiada. Todas as pessoas que estamos vivendo esta etapa, este momento, somos uma geração privilegiada. Porque eu não sei quando vai voltar a acontecer uma transição econômica de um império para outro império. Isso abre muitas oportunidades. E você pode fazer em 5 anos o que na vida normal você levaria 50 ou 100 ou nunca, jamais. Então, é isso que temos nas mãos. Vamos aproveitar, pessoal, vamos fazer para valer, vamos deixar de desculpas, de esperar, de fazer, não, é o ano que vem, daqui. Pessoal, é agora.
E é simples, a decisão é sua. Ou você faz ou outra pessoa vai fazer. Mas que vai acontecer, vai acontecer. Então, espero que esse treinamento tenha aberto a sua mente, aberto a sua visão, seu entendimento do que está acontecendo no mundo atual e por que esta ferramenta se torna uma das melhores soluções empresariais do século XXI, desta era digital, dos negócios hoje em dia. Existem 3 perguntas que você deve se fazer. Onde eu quero estar amanhã? Quais resultados quero ter? Quem eu preciso ser para chegar lá? E existe um caminho para responder tudo isso. Pois o futuro só é incerto para aqueles que não sabem construir sua jornada de sucesso. E com medo de se reinventar, permanecem estagnados. Só que no mundo dos negócios, não existe tal coisa como permanecer parado. Ou você segue, cresce, se transformando e se reinventando, ou você retrocede e fica para trás. O tempo é implacável. O mundo segue se transformando. E quem você tem sido? Como seus negócios têm caminhado? Nos dias 3 e 4 de novembro de 2023, você tem a oportunidade de participar da Renascer, a Convenção Internacional da BLC Gigiós, em Campinas, São Paulo, Brasil, que vai te mostrar o caminho para você se transformar na pessoa que você precisa ser e alcançar seus maiores objetivos. Onde você quer estar e os resultados que planeja gerar dependem de uma coisa: quem você é. A sua grande oportunidade de se reinventar como novo profissional, empreendedor e líder, de transformar seus negócios, prosperar e renascer acontecerá em novembro, o evento do ano, apenas para aqueles que não aceitam retroceder. Não fique de fora. Inscreva-se agora.